Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 25, versos de 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus falou muitas vezes sobre o reino de Deus, e na maioria das vezes ele falou por parábolas. E na parábola das 10 virgens, Jesus comentou acerca do reino de Deus, dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Mateus 25, verso 1. De acordo com alguns estudiosos, todas essas virgens eram damas de honra da noiva. Essas virgens estavam aguardando o noivo. Por isso, alguns estudiosos acreditam que elas representam aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E entre as pessoas que aguardam o Senhor, tem aquelas que são verdadeiras e aquelas que são falsas. O reino dos céus é uma expressão que indica a origem desse reino. É um reino dos céus, de cima, do alto. A sua origem é celestial. Reino dos céus, porque ele procede de lá. Dos céus é
de onde ele veio. O contexto anterior dessa parábola das 10 virgens coloca a parábola das 10 virgens no tempo e durante a volta de Jesus Cristo à terra. É o que parece. Nessa parábola, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a uma festa judaica de casamento. Havia 2 fases no casamento judaico. Na primeira, o noivo ia à casa da noiva buscá-la e cumprir as cerimônias. Depois, o noivo levava a sua noiva para a sua casa, onde reiniciava as festividades. Cristo veio para edificar a sua igreja através da sua morte e ressurreição. Cristo morreu por nós e também nos fez morrer com Ele na cruz para o pecado. A palavra de Deus diz que Cristo, no momento em que foi levantado da terra, sobre a cruz, atraiu todos os seres humanos a si. Com Cristo morremos e com Ele também ressuscitamos. Dessa morte e ressurreição com Cristo surge a igreja de Deus. A igreja de Deus é composta por todos aqueles que morreram e ressuscitaram em Cristo, e Cristo é a vida deles. Cristo vive neles. Mas é preciso crer nisto. O Senhor Jesus Cristo veio salvar um povo por meio da sua morte e ressurreição e fazer desse povo a sua igreja. E Jesus Cristo retornará para levar a sua igreja para a casa do Pai, que é também a sua casa e da sua igreja. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja num evento grandioso denominado de arrebatamento. Segundo a palavra de Deus, em algum momento depois do Senhor ter levado a sua igreja, terá início um tempo de 7 anos previstos na profecia de Deus, de grande sofrimento e sem precedentes neste mundo. No final da grande tribulação, o Senhor retornará com a sua igreja e instituirá o seu reino milenar. Apesar de Cristo tardar, virá. Certamente virá. E nesse primeiro momento, Jesus virá especificamente buscar os seus. A igreja de Cristo, como eu já falei, é uma igreja formada por pessoas regeneradas, nascidas de novo, daquelas pessoas que creram, que morreram e ressuscitaram com Cristo.
Na parábola das 10 virgens, Jesus não fala apenas da sua vinda como noivo para a sua noiva, como também estabelece os critérios espirituais para aqueles que aguardam a sua vinda. Esses critérios servem para todos os que aguardam a sua vinda em qualquer momento da história. Entre aqueles que estão aguardando o Senhor, tem os verdadeiros e os falsos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Quando o assunto é o reino de Deus, temos que considerar as palavras de Jesus: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só entra para o reino de Deus quem tem uma experiência de novo nascimento. O novo nascimento em Cristo é o único meio pelo qual somos introduzidos no reino de Deus. Você pode ter uma religião importante e ser um religioso respeitável, mas se não nasceu de novo, não entrará no reino de Deus. Nascer de novo é uma experiência indispensável para o ser humano entrar no reino de Deus. Nascer de novo é um nascer do alto, nascer com a vida do alto, com a vida que vem de cima, com a vida de Deus, com a vida de Cristo, com a vida celestial. Novo nascimento é exatamente Deus tirando a nossa vida ímpia na morte com Ele na cruz e dando-nos da sua vida na ressurreição juntamente com Ele. Cristo, em seu grande amor, nos atraiu para si na cruz. Nele morremos e também ressuscitamos. Morrendo em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e pela nossa ressurreição, juntamente com Cristo, ganhamos a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo está vivendo em nós a sua vida, a vida de cima, a vida do alto. Se você pretende entrar no reino de Deus, terá que nascer de novo. Nascer de novo crendo a sua morte e ressurreição com Cristo. Só precisamos crer nesta grande verdade da palavra de Deus. Insistir em entrar no reino de Deus sem a experiência real de novo nascimento é uma loucura, é uma insanidade, é uma insensatez. É o que podemos detectar nas 5 virgens nécias ou loucas. É loucura mesmo insistir numa religião sem novo nascimento. É loucura aguardar o Senhor sem novo nascimento. Você não pode cair nessa, senão você está lascado.
Essas virgens nécias e sem juízo eram imitação. Elas tinham a aparência, mas não a realidade. Até a chegada do noivo, não parecia haver diferenças entre elas, nas 10 virgens. Todas eram virgens, todas iam para o mesmo lugar, todas esperavam o noivo, todas levavam lâmpadas acesas, mas ao se ouvir o grito à meia-noite, anunciando a chegada do noivo, descobriu-se a grande diferença. Tinham semelhança externa, mas não vida interior. 5 delas mostraram-se nécias e suas lâmpadas se apagaram. As nécias não tinham a vida espiritual interior para reabastecer as suas lâmpadas que se estavam apagando. A nossa suficiência interior é Cristo. Cristo é a minha suficiência do começo ao fim. Se você quer viver na dimensão do razoável, você não precisa de Jesus Cristo, nem do Evangelho. A religião arranja para você esse tipo de vida. Mas se você quer uma dimensão sobrenatural de Deus para dentro de você, então é preciso conhecer esta experiência com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A condição de Deus é esta: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas é uma condição que cada um precisa experimentar pela fé. A experiência de um não garante a experiência do outro. As virgens prudentes tinham experiência verdadeira com Deus, mas essa experiência era uma experiência intransferível. Cada uma tinha que experimentar de acordo com Jesus, de acordo com o que Jesus contou na parábola. As virgens nécias pediram às colegas prudentes: a experiência que elas tinham, o azeite. Mas as prudentes responderam: não. A obra de Deus na nossa vida é intransferível. Cada um precisa experimentar pela fé a obra de Cristo em si mesmo. Eu não posso transferir a minha experiência espiritual para o meu filho. Ele tem que crer e experimentar por ele mesmo. Cada um precisa experimentar esta vida de Cristo. Cada um precisa experimentar esta morte com Cristo.
esta vida de Cristo. Cristo em mim é o poder que me faz continuar até o meu encontro com Ele. Ele virá a mim para me encontrar, para me buscar. As virgens prudentes entraram com o noivo para as bodas. O texto sagrado diz: e as virgens prudentes que estavam preparadas entraram com ele, Jesus, para as bodas, e fechou-se a porta. Quem tem a experiência com Cristo entra com Ele, mas quem não tem vai ficar de fora. A porta vai se fechar para você. Corrupção, pecado, engano não entra com o Senhor. As que estavam preparadas entraram com Jesus para as bodas e fechou-se a porta. Quando o noivo chegou, aquelas virgens nécias foram desmascaradas. Parece que é tudo igual, mas quando Jesus chegar, aquelas pessoas que não experimentaram novo nascimento serão desmascaradas. As virgens nécias, que representam todos aqueles que dizem que estão aguardando o Senhor, mas não nasceram de novo, serão desmascarados, o seu engano virá à tona, e só o Senhor Jesus que pode fazer isso. Estamos aqui pregando a verdade de Deus, mas eu não estou aqui para identificar quem é quem, só para pregar o Evangelho. Mas quando o Senhor Jesus Cristo voltar, só subirão com o Senhor as pessoas que nasceram de novo. As falsas vão ficar, não importa o quanto de tempo você frequentou aqui. As virgens insensatas tinham lâmpadas, mas não levaram azeite nas suas vasilhas. É característica da religião substituir o prioritário pelo secundário, descartar a obra preciosa do Espírito Santo, que nos faz nascer de novo, que nos renasce. Essas pessoas substituíram a realidade espiritual pelo ativismo religioso e inútil. De onde vinha o fogo daquelas lâmpadas falsas? Vinha da religião,
que aquelas pessoas praticavam. É fogo fatuo, não é fogo permanente da vida de Cristo em nós. Novo nascimento é pavio sempre aceso, é o fogo da vida de Cristo aceso em nós o tempo todo e em todos os lugares. Este fogo da vida de Cristo em nós arde na infância, na juventude e também na velhice. Experiência verdadeira com Deus é lâmpada acesa continuamente em todo lugar. Aparentemente, todas aquelas virgens eram iguais. Mas quando chega o noivo, o que é falso é revelado. E o que falta se torna patente. Falta o azeite nas vasilhas. Falta a obra do Espírito Santo no nosso interior. Falta a obra do Espírito Santo no interior. Há uma coisa linda nessa parábola das virgens. É o anelo do coração regenerado pelo Senhor. As virgens prudentes anelavam pelo noivo. E esse é o desejo do coração da igreja de Cristo, que é também a sua noiva. A noiva que não anela pelo noivo não é digna de respeito. E o noivo que não anela pela sua noiva não a ama. Jesus é o noivo que ama a sua noiva e vem buscá-la. E a sua noiva anela o tempo todo por ele. O desejo da noiva é pelo noivo. A igreja de Cristo deseja por ele. O coração da igreja pede por Jesus. O grande momento da noiva é quando o noivo vem ao seu encontro e ela sai ao encontro do noivo e com ele se encontra. Aquelas virgens nécias pensavam que conheciam o Senhor, mas na verdade não tinham nada a ver com ele. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, verso 12. Jesus disse: não vos conheço. O que você irá ouvir do Senhor? Pense nisto. Não vos conheço. Não temos comunhão nenhuma. Não temos intimidade nenhuma. Nunca tivemos intimidade e comunhão. O que você acha de uma pessoa que você nunca viu,
correndo atrás de você na rua, gritando por você, dizendo que conhece você. Está doida. Está doida. Tem que internar. É o caso aqui. Um grupo de pessoas dizendo que conheciam o Senhor, que amavam o Senhor, que esperavam pelo Senhor. O Senhor chega e diz para elas: não conheço vocês. Fé envolve relacionamento íntimo com Cristo. Fé envolve um relacionamento de amor íntimo com Jesus. Não havia relacionamento com Cristo, irmãos. Não havia relacionamento com Cristo. Só ativismo religioso. Só conversa à toa. A nossa oração é para que a igreja seja despertada para uma única necessidade: conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo na obra do Evangelho. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, 13. Nesse versículo, Jesus faz uma advertência a respeito da sua vinda para a sua igreja. Nesse versículo, Jesus faz uma advertência a respeito da sua vinda para a sua igreja. Vigiai. Vigiai o quê? Primeiro, temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação. Temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na pregação. Não podemos descuidar desse assunto. O novo nascimento é a maior experiência na vida de um ser humano. O novo nascimento na igreja é como o cabelo de Sansão. Cortou o cabelo de Sansão, acabou o homem, acabou a força do homem. E o diabo tem um grande interesse para cortar a doutrina do novo nascimento da pregação e também da experiência das pessoas. Porque sem novo nascimento você está perdido. E a igreja cristã perdeu a mensagem do novo nascimento, da nossa morte e ressurreição com Cristo há muito tempo. Mas graças a Deus, que Deus sempre faz surgir de novo. O cabelo de Sansão cresceu de novo. Deus fez crescer e a força voltou. A nossa força é a força do Senhor em nós. O novo nascimento resulta na vida de Cristo em nós e muda toda a nossa relação com o pecado. Mas é isso, irmãos. Essa mensagem de Deus, temos que cuidar dela.
Segundo, temos que vigiar ou estar alerta para a vinda do Senhor, para nos buscar. Primeiro, temos que vigiar o novo nascimento na igreja e na nossa vida. Segundo, temos que vigiar ou estar alerta para a vinda do Senhor para nos buscar. Uma senhora foi visitar uma pessoa e, chegando à sua casa, foi recebida pela criada, que lhe informou que o seu patrão e esposa estavam de viagem. A visitante, ao ver a mesa posta para a refeição e a casa limpa e arrumada, lhe perguntou: então, a sua patroa vem hoje? A criada lhe respondeu: não sei qual o dia nem a hora da sua volta, e conservo tudo pronto para a sua chegada a qualquer momento. É exatamente como temos que estar para o momento da chegada do Senhor: limpos, arrumados, em ordem. A questão não é se preparar, mas estar preparado para o nosso encontro com o Senhor. A vinda do Senhor para buscar os seus será repentina e não revelada. Não nos está revelado o dia em que o Senhor virá nos buscar. Por isso, cada dia é de maior importância para aqueles que verdadeiramente aguardam pelo Senhor. Irmãos, isso é precioso. Não nos está revelado o dia em que o Senhor virá nos buscar. Por isso, cada dia é de maior importância para aqueles que verdadeiramente aguardam pelo Senhor. Este dia de hoje para mim é tão importante, porque o Senhor poderá vir hoje para mim. Eu não sei se virá hoje, amanhã, depois ou quando virá, mas sei que cada dia para mim é de maior importância, porque cada dia pode ser o dia que o Senhor virá me buscar. Mas o Senhor também não quer que os seus verdadeiros discípulos estejam preocupados, nervosos e inquietos por causa da sua vinda. Ele quer que estejamos preparados, espiritualmente falando, enquanto cumprimos os nossos deveres cotidianos. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Mateus 25:10. Você notou o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz: as que estavam preparadas, não se preparando, mas preparadas. Você está preparado? O que significa estar preparado? Significa nascer de novo, crendo a sua morte e ressurreição com Cristo. Morrendo com Cristo, perdemos a nossa vida pecadora
e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida justa e santa. Com esta experiência, você terá a certeza de sua regeneração e poderá confessar que você já nasceu de novo. Em qual grupo que aguarda o Senhor você está? Qual? Não vamos nos descuidar desse assunto. É muito importante. É muito importante.